Pessoal, boa noite aí para todos e todas que estão presentes aí na nossa aula. Então, hoje a gente vai ter mais uma aula de História das Ciências, tá? É, Deixa eu só perguntar, pessoal, vocês estão conseguindo me escutar bem? Como que tá o meu áudio aí? Muito barulho? Tá dando para escutar? Tá tranquilo? Me avisem aí. Ah, beleza. Então é o seguinte, ó. Hoje a gente vai dar continuidade aqui às nossas discussões sobre História das Ciências, né? Então, na aula passada, tínhamos já discutido, né, sobre as contribuições dos gregos, né, para o conhecimento científico que a gente tem. Então, nós estamos percorrendo os fatos históricos do ponto de vista da ciência, não estritamente ali nas ordens, ao pé da letra das datas, tá? A gente está pegando mais os fatos históricos relevantes, seguindo uma certa cronologia, né? Porque não tem como estudar história sem você seguir o aspecto cronológico. Então a gente está partindo desse pressuposto. E aí, em um determinado momento da disciplina, a gente vai dar alguns saltos históricos, tá? Para poder a gente tentar ver o máximo de coisa que for possível, certo? Então a gente, lá no início, né, na segunda aula, se eu não estiver enganado, a gente. Eu estou só recapitulando para vocês entenderem em que situação a gente está. Então, lá na segunda aula, mais ou menos, a gente viu sobre as principais civilizações da história antiga, né? A gente viu os egípcios, os hebreus, os mesopotâmios e tal, as contribuições que esses povos, essas civilizações, elas deram para a ciência, tá? Aí, logo em seguida, a gente passou para os gregos, né? Então, a gente gastou um certo tempo falando das contribuições dos gregos para a nossa ciência, né? Para a ciência do mundo ocidental, digamos assim, tá? E aí hoje nós já vamos dar um outro salto, tá? Vamos sair dos gregos e já vamos falar um pouco sobre a alquimia. Então eu vou a disciplina é História das Ciências, mas sempre eu vou estar sempre puxando um pouco para a nossa área, né? Para a química. Muito embora alguns aspectos relevantes aí de outras áreas, né, que forem acontecendo ao longo do tempo, nós iremos comentar também, tá? Então, hoje a gente vai falar de uma coisa bem particular para nós que somos químicos, que é a questão da alquimia, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é alquimia. Então, a primeira pergunta que vem, né, quando a gente fala de alquimia, tá? É a pergunta que vem é o que é, né? Essa pergunta, ela é uma pergunta clássica, né? Então, a alquimia, ela vem do árabe, né, de alquimi, tá? Que significa a química, digamos assim, tá? Então, vocês vão perceber que a alquimia no início, ela teve grande influência da civilização de toda a Arábia, digamos assim, né? Da região de toda a região da Arábia, né? Então, o início ela, ela teve a definição por lá, tá? Então ele significa basicamente a química, né? Aí já vai ser a primeira pergunta, mas é estritamente a química que a gente conhece hoje? Não, era uma coisa diferente daquilo que a gente conhece hoje como química. Muito embora a alquimia ela deu grandes contribuições para a química, né? Só que o coração da alquimia, digamos assim, o fundamento, a base da alquimia é bem diferente daquilo que a gente conhece como química hoje, né? Até porque química é uma ciência, a alquimia não é. Então a gente vai ver isso aqui já já, certo? Do ponto de vista histórico, a alquimia ela teve seu início, ela ocorreu, na verdade, entre os séculos 3, né, e o século I, né, antes de Cristo, tá, na cidade de Alexandria. Então aqui a gente tem uma breve evolução histórica do período na qual ocorreu a alquimia, né? Então ele teve surgimento lá no Egito, na Alexandria. Então, séculos posteriores, a gente teve ainda vários fatos históricos na qual a alquimia estava presente, inclusive na Europa, tá? Entre o século XII e o século XVI, tá? E aí já teve seu desaparecimento ali já por volta do século XVIII, né? Lá na questão já do Renascimento, tá? Então, na Idade Média, a gente ainda tinha, né, os alquimistas, e aí quando a gente veio lá para a questão do Renascimento, a gente já teve desaparecimento, tá? Então, a gente teve essa escala temporal, né, da alquimia, você pode perceber que é uma escala temporal bastante ampla, tá? Então, desde do, do início, né, do século I antes de Cristo, século I antes de Cristo, até meados ali do século XVIII, mais ou menos, né? Então a gente teve uma janela temporal bastante grande para a alquimia, tá?
A alquimia, ela sempre, né, ela sempre trabalhou, ela sempre foi associada aos elementos da natureza, né? Então, os elementos da natureza a gente já falou um pouco deles, ou pelo menos já tinha conhecimento, desde lá da Grécia Antiga, né? Que é o sol, que é a água, né? Na verdade, o ar, a terra, o fogo e a água. Então, esses elementos, eles já tinham sido mencionados pelos filósofos gregos da antiguidade, tá? E a própria alquimia já trabalhava com esses elementos, né? Ela conseguiu incorporar isso lá da filosofia grega. Então, isso é interessante, beleza? Do ponto de vista dessa questão de constituição, né, dos elementos que constituem a matéria, ou dos materiais que os alquimistas trabalhavam, é interessante a gente falar que na época, né, já que eu estou falando de elementos, na época existia também a teoria do enxofre e mercúrio. Então, além dos 4 elementos que a gente acabou de mencionar, né, que é o ar, o fogo, a água e a terra, eles também tinham uma outra teoria, né, que é a teoria do enxofre e mercúrio. Então, essa teoria falava o quê? Falava que todo tipo de matéria era composta por proporções diferentes de enxofre e mercúrio. Tá? Então, além dos 4 elementos da natureza, tinha mais esses dois, né, que era a base de toda a matéria, enxofre e mercúrio, beleza? Então eles pensavam o seguinte, né? Eles postulavam ou pensavam o seguinte, que o enxofre ele estaria associado à combustibilidade, né? Ou seja, a questão da queima, né? Das coisas, né? Naquela época eles trabalhavam muito com questão de queima, né? Então o enxofre estava associado com esse poder de combustão das coisas. E hoje a gente sabe que, na verdade, hoje a gente. Eu estou repetindo muitas palavras hoje. Sabemos que hoje o elemento que está mais associado com essa questão de combustibilidade é o oxigênio, né? Nosso conhecimento de química atual. Né? Então, naquela época, eles associavam isso com enxofre. E aí, no caso, eles também tratavam o mercúrio, né? A principal característica do mercúrio, ou eles atribuíam ao mercúrio a característica da metalicidade. Né? Naquela época, eles eram muito interessados na questão dos metais, né? Principalmente metais preciosos. E eles associavam que a metalicidade de algum composto, de algum ente da matéria, ela estava associada à proporção de mercúrio, a presença de mercúrio. Tá? Então, era o mercúrio, era o elemento que fornecia esse caráter metálico à matéria, digamos assim. Tá? Então, eles postulavam isso de acordo com a teoria. Tá? E aí, como eles falavam o seguinte, que toda matéria era composta por essas proporções diferentes de enxofre e mercúrio, então vários outros metais, né, eles tentaram sintetizar vários outros metais a partir de mercúrio e enxofre. Ou seja, eles começaram a combinar, né, mercúrio e enxofre em proporções diferentes para poder gerar outros metais. Que a gente vai ver já essa história de geração de outros metais, tá? Então, gente, essa era uma teoria que existia na época. Ou seja, só para resumir tudo, além dos 4 elementos que já vinham lá da Grécia Antiga, eles ainda tinham mais essa teoria do enxofre e do mercúrio, como elementos aí principais que constituíam principalmente aí a matéria naquela época, tá? Então, a alquimia, ela como uma pseudociência, ela tinha alguns objetivos, tá? E aí a gente vai ver isso aqui agora. Então, quais eram os objetivos da alquimia, tá? Então, o primeiro objetivo era aquela questão da pedra filosofal, né? Que a gente vê isso aí em filme, em anime, desenho, um monte de coisa, né? A pedra filosofal falava da questão da transmutação de metais menos nobres em ouro. Ou seja, eu vou pegar metal, os metais baratos, e vou tentar transformá-los em ouro. Tá? Então, esse era um dos objetivos da alquimia, que a gente consegue que é bem conhecido, digamos assim, tá? Esse era o primeiro objetivo. O segundo objetivo era aquilo que a gente chama de o elixir da longa vida, tá? Então, o que é o elixir da longa vida? Era uma maneira, né? Eles iam achar alguma maneira de prolongar a vida, né? Ou seja, eles iam achar digamos, algum produto químico, alguma substância, né? E essa substância iria ser capaz de fornecer para os alquimistas a questão da vida eterna. Digamos assim, a palavra certa é porção. É porque acho que o Leandro que falou, né? Leandro, não, o Carlos que falou. E aí, eu estava tentando associar isso com aquela questão de extratos naturais, né? De plantas naturais, né? Que a gente consegue, é muito usado hoje, né? A questão da
produtos naturais, né? Você tem uma planta e consegue tirar o extrato dessa planta, né? Então, possivelmente, naquela época, eles tinham já essa ideia. Muito embora eles também trabalhavam com a própria combinação mesmo em laboratório, né? Em busca desse elixir da longa-vida, dessa porção, né? Então, esse era o segundo objetivo. E o terceiro objetivo era a criação de vida artificial. Só que esse objetivo nem é muito comentado, porque é muito viagem, né? Essa questão do homúnculos, né? Criação de vida artificial. Então, eles tentaram, eles tinham esses três objetivos, né? E a gente sabe que esses três objetivos eles não conseguiram ser alcançados, mas a busca foi incessante, tá? E outra questão interessante também é que, embora eles não tenham alcançado os objetivos, mas essa busca incessante por tentar alcançar, conseguiu fornecer ferramentas para as ciências posteriores, principalmente para a química, né, que foi a ciência que mais se beneficiou da alquimia. Tá? Então, eu sempre gosto de repetir isso. Muito embora ela não seja uma ciência, né, uma pseudociência, ela conseguiu dar contribuições para a ciência química, tá? Que é isso que a gente estuda hoje. Beleza? Então aqui tem algumas figuras, né, uma pedra preciosa e tal, tem um elixir, né, uma figurinha de um elixir, né? Então, só para tentar ilustrar aqui a nossa fala, tá? Então esses são os três objetivos aí da alquimia. A existência da alquimia em si, né, ela deve ser a mistura de três correntes, tá? Então as três correntes que pertencem à alquimia, tá? Que serve como base a própria filosofia grega, então eles trouxeram muitas informações da Grécia, tá? A questão do miticismo oriental, né? A gente sabia que lá no Oriente eles tinham a questão mística bastante aflorada, né? Aquela questão dos deuses, de um ser supremo que explicava as coisas. Eles não eram tão racionais quanto os gregos, então o miticismo oriental ele contribuiu de certa forma também para a alquimia, certo? E a tecnologia egípcia, né? Então, sabemos que os egípcios, nas primeiras aulas, a gente viu que os egípcios eram excelentes engenheiros, excelentes arquitetos, construtores, tinham toda aquela tecnologia da irrigação na época, então, a alquimia, ela conseguiu pegar, né, um pouco, né, de cada uma dessas correntes que já existiam, né? Grécia, Oriente e a questão da tecnologia egípcia. Então, essas três correntes ajudaram bastante no desenvolvimento da alquimia. Aqui nesse slide, nos outros dois, eu trago para vocês mais ou menos uma contribuição da alquimia em diferentes épocas e em diferentes povos, digamos assim. Tá? Então, a primeira aqui que eu trago é a questão da alquimia árabe. Tá? Então, eles tinham algumas coisas interessantes. Ó. Eles fundaram bibliotecas contínuas, né? É, bibliotecas que continham as bases teóricas da alquimia. Então, de certa forma, isso já se parece um pouco com ciência, né? Eles se aperfeiçoaram na destilação, né? Para eles era importante, né? E aí a destilação é usada até hoje na química, né? Eles trabalharam também com extração de gorduras, fabricação de sabão e contribuíram bastante na questão das ligas metálicas, tá? Além das próprias contribuições na medicina farmacêutica. Tá? Então, se você for pegar do ponto de vista de alquimia, os árabes eles contribuíram bastante, tá? Uma ampla gama de coisas, digamos assim, desde da parte teórica, digamos assim, né? Questão de literatura, até aplicações práticas imensamente importantes, se você for pensar do ponto de vista de medicina, né? Medicina farmacêutica, digamos assim. Então, eles contribuíram num espectro bem amplo assim, certo? Agora, quando a gente já vem para a questão da alquimia europeia, eles já foram um pouco mais. Já tem uma certa pragmatismo, eles já foram um pouco mais objetivos, tá? Então, eles trabalharam muito com a questão de aprender a preparar e condensar os ácidos, né? Ácido nítrico, ácido clorídrico, né? Eles tinham a questão também, eles tiveram contribuições na medicina, né? Então, esse cara aqui, o Paracelso, que é um apelido de um médico belga, né? Ele já vou falar sobre ele, é um médico, né? Só que ele deu contribuições para a alquimia e ele foi o primeiro cara a tratar epilepsia como doença. Então, esse cara aqui, apesar de ser um médico, ele contribuiu bastante para a alquimia. A gente vai ver daqui a pouco, tá?
E eles também trabalhavam, os alquimistas europeus, eles criavam uma lente que concentrava raios de sol e acendiam velas, né? Que é aquela questão lá do... Como se fosse um universo de um prisma, né? Porque, por exemplo, um prisma, ele pega um raio do sol, o raio de sol, né? A luz branca, e decompõe em várias cores. E eles criaram uma lente que fazia o contrário. Digamos assim, ele pega como se fosse a luz branca e tenta concentrar ela ainda mais, né? Como se fosse... É porque tem alguns aparelhos de espectros que eles fazem isso, né? Você tem um laser, né? Que ele tem várias... Eu, eu esqueci o nome, tipo como se fosse um monocromador. Você tem um laser com diferentes comprimentos de ondas e ele faz uma junção dessa luz em vários espalhamentos, digamos assim. Então, é mais ou menos isso. Você tinha uma luz espalhada, daí eles criaram uma lente que concentrava essa luz, né, dos raios de sol. E aí, se você tem essa luz concentrada, com mais potência, ela obviamente ela vai ter mais utilidade do ponto de vista energético, né? Conseguir acender velas, você vai conseguir controlar também essa luz para outras aplicações, né? Então, a alquimia europeia, ela já estava ela estava interessada nessas coisas não tão rudimentares, digamos assim, né? Então já tinha um certo grau de sofisticação. E aí a gente vem para a chinesa. Então, do ponto de vista da alquimia oriental, a gente pode chamar assim, alquimia chinesa, eles ainda estavam naquela mesma, né? No objetivo que era chegar na imortalidade. Eles dedicavam-se prioritariamente à descoberta do elixir da longa vida, então, de certa forma, esses são os mais rudimentares, digamos assim, né? E eles criaram os elixires à base de enxofre, arsênico, mercúrio, e, obviamente, né, eles não obtiveram sucesso em sua busca, mas eles dedicaram bastante tempo para essa questão. Então, se você for observar, a alquimia da Arábia, né, e a europeia, eles acabaram se desenvolvendo mais, né? Tiveram um desenvolvimento superior, né? Eles trabalhavam em diferentes frentes, digamos assim. Já a chinesa é um pouco mais limitada. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu estou falando muito rápido, se eu conseguir entender, me avisem aí. Beleza, então. Então vamos lá. Então, como vocês viram aqui no começo, né, que a alquimia, ela, de certa forma, ela teve muitas contribuições, ela teve, a Grécia Antiga foi uma das correntes que contribuíram para o surgimento da alquimia, então não é de se surpreender que exista um tópico chamado alquimia e filosofia, né? Então, vocês percebem que a filosofia ela tá sempre associada aí com essas questões de conhecimento, né? Então, para os alquimistas, o homem ele deve sempre buscar a sua evolução, passo a passo, para o melhor, no caso, e assim como a natureza. Então, não adianta, gente, eles pegaram, né, os alquimistas, eles sofreram grande influência dos filósofos, e eles estavam sempre em busca dessa evolução, né? E aí uma mistura, né, da própria questão filosófica, né, com a própria questão mesmo de conhecimento, né? Então tem sempre essa mistura de alquimia e filosofia. Então isso não só na alquimia, né? Assim, inclusive nas ciências de fato, embora a alquimia não seja ciência, mas nas outras ciências sempre vai existir esse tópico, né? Da ciência específica e a filosofia, né? Elas sempre andavam em conjunto, né? Tinha muito essa questão. A alquimia, ela também tinha a sua simbologia, né? Então, assim como a química, né? Todos nós sabemos que a química tem toda a sua questão simbólica bem específica, peculiar e específica, né? Nossas questões simbólicas, nossa maneira de representar o mundo através de símbolos, a química tem isso. Então, a alquimia, ela também tinha, né? Então, aqui nesse slide, é mostrado para vocês alguns símbolos, né? Então, tem lá no comecinho aqui, ó, tem um símbolozinho da Terra. Deixa eu ver aqui, só para mim marcando para vocês entenderem onde eu estou falando. Tem um símbolozinho da Terra, e aí o professor tirou a caneta. A gente tem o símbolo da água, o símbolo do ar, o símbolo do fogo.
né? Tem as questões dos metais, né? Ouro, prata, cobre, ferro. Aqui a gente tem também outras substâncias, né? Tem próprio enxofre, tem o sal amoníaco, tem a questão da... Eles também eles mostravam, no caso aqui, mercúrio sublimado, né? Então eles tratavam dos 4 elementos, né? Mostravam os símbolos dos metais, né? Tinham símbolos de outras substâncias, e o mais engraçado é que eles tinham também alguns símbolos de processos, né? Tipo, um símbolo da sublimação. Oh, eu falei sublimação, viu? Símbolo da sublimação, né? Então eles tinham, além de símbolos para elementos e para compostos, tinha símbolos para transformações, né? Sabe, sublimação e transformação. Então a própria alquimia, ela já tinha essa questão da simbologia, né? Simbologia para representar aí as coisas e os processos, né? E a gente sabe que a química tem isso. Então, a gente já vai falar aqui rápido da questão dos alquimistas, né? Então, quem foram os caras que contribuíram para a questão da alquimia, os nomes, né? Então, a gente pode tratar aqui, gente, o próprio Aristóteles, né? Um notável filósofo grego, ele foi o cara que formulou a questão dos 4 elementos, que foi usado lá na alquimia. Então, a gente pode, inclusive, tratá-lo como, de certa forma, um alquimista, né? Tendo em vista, a gente sabe que ele é um filósofo, mas ele contribuiu bastante, né? Com a questão dos 4 elementos, tá? É, teve também esse cara aqui, ó, o Hermes Trimegisto, né? Ele foi o cara que escreveu a Tábua da Esmeralda, né? Então ele era digamos assim, um deus egípcio, né? Um cara que fazia alusão a um deus egípcio, e ele foi responsável por escrever essa tábua. Essa tábua, ela, digamos assim, ela foi quem fundamentou, né? A questão do surgimento pelo menos esse livro dele, que é a Tábua da Esmeralda, ela foi como se fosse um marco inicial da alquimia, né? Então foi um cara que contribuiu bastante para a questão do surgimento da alquimia, tá? Aqui a gente tem o Nicolas Flamel, né? Nicolas Flamel foi o cara que trabalhou bastante com a questão da pedra filosofal, né? Então ele contribuiu muito nessa área. E a gente tem também o Roger Bacon, né? Que foi o cara que trabalhou com a pólvora, né? Então a pólvora, que tinha a sua constituição aqui, tem sua constituição química mostrada aqui no slide, foi o cara que contribuiu para essa questão aqui da pólvora foi o Roger Bacon, tá? E aqui, no fim, eu queria mostrar um outro cara também muito importante, é o Paracelso, que eu já tinha comentado anteriormente. Ele é um médico suíço, ele tem um nome bem enrolado, assim, bem esquisito, nem coloquei aqui nos slides, mas ele se autodenominava de Paracelso, né? Meio louco isso. E aí ele, como eu falei, ele é um médico, né? Ele tinha contribuições para a medicina. E aí, na época, essa área que ele trabalhava, gente, era chamada de latroquímica, que nada mais é do que aquilo que a gente conhece hoje como química medicinal, né? E aí ele trabalhava tanto no diagnóstico de doenças, como também na questão de formulações de tratamentos, digamos assim, né? Ele tinha a questão do é porque eu quero sempre chamar de algum constituinte químico, né? Mas não. Ele começou a tentar fazer as formulações, né? As combinações químicas para gerar alguns compostos que conseguissem curar doenças, digamos assim, né? Embora não seja química, né? Naquela época ainda era alquimia, mas ele já estava dando essa questão, né? De utilizar a química, né? Utilizar pelo menos os conhecimentos de alquimia para para questões medicinais, né? Então, quando eu falar química aqui, gente, esqueçam, estou falando de alquimia, tá? É porque às vezes vem a palavra química na cabeça e não tem jeito, acaba falando, tá? Então, esse suíço, Paracelso, foi um cara que contribuiu bastante aí para a questão da latroquímica, que é a nossa química medicinal, tá? Outra, outro fato interessante sobre a alquimia, que já vou dar um pulo agora, é sobre as contribuições, né? Então, a alquimia em si, né, ela tinha as suas vidrarias e seus aparatos, né, que eles tinham lá nos laboratórios, digamos assim, né? Então, por exemplo, esse almofariz, né, que a gente conhece hoje no laboratório, utilizado para pulverização, né, trituração de sólidos,
a gente conhece hoje nos laboratórios modernos, mas naquela época eles também tinham algo semelhante. Está aqui na foto, né? Eles utilizavam para triturar com o mesmo objetivo, né? Triturar sólidos, ou algumas ervas, né? Que eles tinham também para aquele processo de maceração de sólidos. E digamos assim, eles trabalhavam com muitas ervas, né? Na época, então para poder fazer o processo de extração, digamos assim, né? Então eles utilizavam muito esse artefato aí, certo? Outra coisa também que a gente conhece hoje que a gente conhece hoje, na verdade, são os registros que mostram os sistemas de destilação que eram utilizados pelos alquimistas gregos, tá? E aí eles são basicamente os mesmos que a gente usa hoje no laboratório de química, né? Pelo menos o mesmo que eu digo assim, a ideia, né? Então, para você perceber que a ideia de destilação é uma ideia bem antiga, né? Desde lá dos primórdios, né? Então, aqui é mostrado alguns registros, né? Do sistema de destilação utilizado pelos gregos, pelos alquimistas. Aqui, ó, a gente tem uma destilação também, né? Pelo menos uma ilustração de um processo de destilação feito para alquimistas, né? É óbvio que eram equipamentos bem rudimentares, tá? Mas o objetivo era sempre o mesmo, né? A questão da destilação. E aqui na figura, nessa daqui, a gente já tem a questão da destilação como ela é hoje, como a gente conhece hoje, moderna, né? Tem um condensador, tem um termômetro, tem a coluna de destilação, né? E aí a gente sabe que a destilação hoje é um processo fundamental em química, né? Pois permite a gente purificar milhares de compostos químicos e também é importante na questão da separação, né? Ou seja, a separação tem a ver com a purificação também, obviamente. Então, você percebe que a ideia e o aparato experimental ele é muito similar ao que tinha antigamente. É óbvio que hoje você vai ter a questão da modernidade, as vidrarias, né? Tudo altamente moderno. Mas a ideia geral, ela segue aquela mesma que os alquimistas já haviam utilizado. Então é interessante, ó, embora a gente hoje em dia sabe que o objetivo e o sonho dos alquimistas era algo assim bem distante de se chegar, de se conseguir, essa questão da pedra filosofal, o elixir, essas coisas, mas eles contribuíram bastante, né? Então esse é um grande exemplo aí da questão do destilador, certo? Uh, aqui também, ó, para a gente é mostrado alguns elementos e substâncias, como eles eram caracterizados ou chamados na época, né, da alquimia, e como a gente conhece eles hoje aqui na química, né? Por exemplo, ácido muriático. Ácido muriático ainda hoje na química a gente usa esse nome muitas vezes, né? Que é o ácido clorídrico, né? E aí a gente tem outros interessantes aqui, né? E o mais interessante que eu acho, a gente para comentar aqui, é a questão da água régia, né? Que é a mistura de HCl com ácido nítrico, né? E aí, às vezes, tem algumas questões, né, de química, em algumas provas, eles trazem ainda esse nome água régia. E aí a pessoa fica perdida em saber o que é isso, água régia. Água régia. E essa mistura desses dois ácidos, né? Então, é interessante que, mesmo hoje na química, né, muita coisa a gente consegue, a gente ainda traz lá da alquimia, né? Então, muitas coisas elas vêm por conta da própria tradição do uso, né? Os primeiros químicos foram utilizando e aí foi ficando, né? Então, por conta da tradição, alguns nomes permaneceram, tá? Então, é interessante que a gente vê essa questão das substâncias e dos elementos, da questão de nomenclatura, tá? Uh, esse slide aqui eu vou pular e depois eu vou passar para vocês a própria slide em si, né? E a gravação da aula, obviamente, e depois vocês derem uma olhada. Que esse aqui, gente, é um procedimento alquimista, né? Então ele é similar àquele que a gente faz hoje nos relatórios. Era para ser similar, né? Na questão do procedimento experimental, né? Na metodologia. Então vocês, quando fazem os relatórios lá de química analítica ou química experimental, vocês precisam descrever o procedimento experimental, né? Que vocês fazem na prática, né? Então eles também tinham um procedimento alquimista. É óbvio que chega a ser meio bizarro, né? Ó, misture as gemas de ovo com suas cascas moídas, né? Mas, apesar de ser bizarro a descrição, na verdade, como é que fala?
é bizarro os objetos que eles utilizavam, mas a descrição é muito similar àquilo que a gente faz no relatório, digamos assim, né? Que é um procedimento experimental, ele não vai mudar, né? É como você está fazendo ali experimento. A única coisa estranha é que eles trabalham com coisas bizarras. E aí eu vou deixar o slide, e aí depois vocês façam uma leitura desse procedimento a título de curiosidade, tá, gente? E agora vai entrar a parte da questão da alquimia e a química, né? Que a alquimia, né? Ela contribuiu, como ela passou a virar química, digamos assim, né? Então esse slide que a gente vai ver isso. Então a alquimia, como eu já falei lá no início, ela é uma pseudociência, né? Então a gente pode, se a gente traduzir ao pé da letra, é como se fosse uma ciência de mentira, uma anticiência, esse tipo de coisa, né? E aí a gente tem vários exemplos de pseudociência, né? Por exemplo, as questões de, por exemplo, terra plana, né? A terra plana é uma pseudociência. O que mais? As questões de astrologia, numerologia, então tudo isso são pseudociências, né? Então a alquimia está dentro dessa classe, né? Então a contribuição, se a gente for pegar assim, ó, a contribuição da alquimia para aquilo que a gente conhece hoje como química moderna, ela está vinculada basicamente à parte prática, ou seja, à parte de laboratório, tá? Então essa figura ela escreve bem para a gente, ela descreve bem, né? Então a alquimia, os caras, eles trabalhavam muito no laboratório, né? Naquilo que na época eu nem sei nem sei qual que era o nome, nem era laboratório, mas a alquimia em si, se a gente for falar da contribuição para a química, ela está muito vinculada à questão da prática. Os caras, eles não tinham muita questão de teoria, né? Era prática, era misturando composto, vendo o que aparece, e aí misturava de novo, variava as proporções, e aí verificava o que estava parecendo, se mudava de cor, e aí essa questão da prática, né? Então é importante que a gente tenha ideia, né, da contribuição da alquimia nessa questão aqui, né, questão de parte prática. Então você imagina, hoje em dia, a química ela é toda subdividida, digamos assim, né? A gente tem né, físico-química, a química analítica, a química inorgânica, a química orgânica, né? E tem outras sub-áreas, obviamente, dessas três grandes áreas, né? E aí você tem, hoje em dia, né, como a ciência ela é toda segmentada, toda dividida, você tem hoje os químicos experimentalistas, digamos assim, o cara que trabalha no laboratório, fazendo as práticas, experimentos, esse tipo de coisa. E você tem, digamos assim, um químico teórico, por exemplo, hoje, né? Pode ser um cara que trabalha em casa, fazendo um monte de cálculo na caneta, no caderno, ou pode ser um cara que faz os cálculos no computador, né? Ele é um químico teórico, digamos assim. Então, a química hoje é toda subdividida. Então, a gente tem a parte prática e a parte teórica, como eu acabei de falar. E lá naquela época da alquimia, os caras, eles eram excelentes experimentalistas, eu creio, né? Porque era basicamente no laboratório fazendo teste, toda hora, né? Fazendo teste e tal. E aí, o que eu tô querendo falar para vocês? Que, tipo, hoje na modernidade, a química é toda subdividida, né? Você consegue ser um químico sem pisar no laboratório. Desses daqui que eu estou mostrando, laboratórios práticos, né? Você consegue ser um químico sem pegar nesses vidros de reagente aí, né? Que tem no laboratório. Você consegue. Chega a ser meio bizarro se você falasse para um alquimista daquela época, né? Mas hoje você consegue, tá? Ser um químico sem estar na frente de uma bancada, né? Só na frente de um computador. Então isso aí é evolução, né, da ciência, não tem jeito. Mas de certa forma eu só queria deixar essa mensagem da questão da contribuição da alquimia para a questão da parte prática da química hoje, tá? Por último, gente, deixa eu só ver aqui uma coisa. Por último, era só para mostrar para vocês, né, que eu já tinha falado de pseudociência, né, e eu sempre gosto muito de comentar um pouco sobre método científico, a questão do método científico mesmo em si, né, de como a gente consegue desenvolver a ciência, ou um método científico em si, né, e aqui eu estou trazendo mais ou menos essa divisão entre ciência, né, que a gente estuda, né, química e tal, e aquilo que a gente chama de pseudociência, né. Então, se você for colocar digamos assim, um fluxograma, pelo menos as etapas, você vai perceber que, de certa forma, tem algumas semelhanças. Só que tem um ponto crucial,
né, que diferencia a ciência da pseudociência. Então, por exemplo, ciência e pseudociência, ambas têm a questão da observação, né? Você observa um fato, né? Um fenômeno, por exemplo. E aí você lança uma hipótese para explicar aquele fenômeno. Beleza? Então as duas coisas têm esses dois degraus, né? Observação e hipótese. Só que a ciência, para mim poder chegar numa teoria, eu preciso fazer uma experimentação, né? E essa experimentação, a gente tem a questão das críticas, dúvidas, questionamentos, né? Como um motor que vai fazer eu verificar se a minha teoria é verdadeira. Então, eu faço o experimento, e aí para mim verificar se a minha teoria é verdadeira, essa teoria precisa passar por críticas, por dúvidas e questionamentos, para eu poder ter uma teoria válida, digamos assim. Então, isso é ciência, beleza, gente? Isso é o coração da ciência, é essa parte aqui. E aí, se minha teoria que eu formulei, ela passar por todas essas provas científicas, né, como críticas, dúvidas, questionamentos, esse tipo de coisa, ela pode virar uma lei, né, uma lei científica, tá? Agora, quando for para a pseudociência, não existe essa questão da experimentação e da teoria, tá? Não existe ou ela é mal projetada, ou não é reproduzível, digamos assim, tá? Ou seja, não existe a questão da confrontação, tá? E aí de certa forma, não avança. Então, a pseudociência, ela já trabalha com a questão da observação, a hipótese, e aí da hipótese já pula lá para a lei, né? Ela não tem a questão da prova científica, né? E aí é onde está o problema, né? Onde está o problema da questão das pseudociências, né? Ela não tem todo o embasamento por conta do problema dessas duas etapas aí, de experimentação, teoria, tá? Do confronto, de crítica, de dúvida e questionamento, tá? Então, eu só queria deixar, por último, essa essa mensagem aí, gente, essa questão das duas diferenças. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Me ajudem aí, falem. Alguma curiosidade, alguma coisa que vocês assistiram sobre alquimia? Tem muita coisa aí na internet. Me ajudem aí, o que vocês querem compartilhar? Cara, é o Frank, né? Tem um anime mesmo aí, Frank, que eu tava até pesquisando aqui, acho que tem na Netflix, eu só não sei o nome, cara. Deixa eu ver se tá salvo aqui, na minha, em algum histórico aqui da minha navegação. Deixa eu ver. Não, eu acho que eu não salvei. Acho que eu não salvei. Deixa eu ver se tu vai colocar aqui. Isso, pronto, esse. Esse. Eu não assisti ainda, mas me falem aí, o que vocês acham? É bom esse daí? Ó, então já fica de sugestão para vocês, né? Para quem ainda não assistiu, inclusive eu sou uma das pessoas que queria assistir. Porque, tipo, eu tava pesquisando agora há pouco, né? Eu tava pesquisando agora há pouco, e aí eu vi que esse, pelo menos pela sinopse, né? Pelo resumo, eu tava vendo que, poxa, é bem interessante. E eu tava vendo que tem aqui na Netflix também, né? Então, muito bom. E aí a gente tem também, né? A gente tem também alguns livros, por exemplo, né? Pelo menos tem uma literatura bem vasta de alquimia, né? Não só da parte histórica, né? Da descrição da parte histórica em si, mas tem também, por exemplo, algumas ficções, né? Alguns livros de ficção que levam em consideração essa questão da alquimia, né? Então fica de dica para quem quiser dar uma assistida. Então esse anime mesmo, eu vou dar uma olhada com calma, né? Pessoal, outra coisa que eu vou comentar com vocês aqui também, deixa eu ver se eu acho. Eu vou estar deixando juntamente com a gravação da aula. Eu não vou colocar aqui no vídeo, na aula, apesar de ser um vídeo de 8 minutos, mas eu não vou colocar. Eu vou deixar um link lá para vocês assistirem, que é Alquimia e Como Fazer o Ouro, do canal Nerdologia, né? Então, que eles mostram alguns fatos históricos da alquimia. E o mais legal é que é ilustrado, né? Tipo, na minha aula não tem como, né? Só nos slides. É que eles mostram um monte de... Eles mostram os processos que aconteciam na época, bem, bem ilustrado assim, tá? Eles vão falar que a alquimia
ela estava envolvida em questões de falsificação e tal, pirataria, esse tipo de coisa. Então, vou estar deixando o link, né, para vocês assistirem também. Junto com a gravação da aula, vai estar o link desse vídeo aqui do YouTube para complementar aí as nossas questões de alquimia, né, nossas discussões de alquimia. Beleza, gente? É, pessoal, então é isso. Eu vou estar postando em breve para vocês aí a gravação da aula, tá? E, como eu falei, o link. Deixa eu ver, Carlos, o que você achou estranho sobre as regras de Pitágoras? Fala aí. Ah, sim. Não, é porque é o seguinte. Ah, tá, beleza. É porque, Carlos, alguns desses filósofos gregos, eles eram, embora eu tinha falado lá que eu tinha falado que a Grécia, né, eles não faziam parte muito lá da questão do miticismo, né, da ciência oriental, que acreditavam muito em Deus, seres superiores, que era a razão de tudo e tal. Os gregos eram mais racionais, mas tinha um desses filósofos que eram muito místicos, né? Tá? Eles eram meio que a exceção, eles misturavam muito a questão do racional, do pragmatismo racional e tal, com a questão da misticidade. E o Pitágoras era um desses caras. Né? Ele tipo, era um numerólogo, né? Tinha uns números que, por exemplo, número que dá o azar, tipo de coisa. Então eles eram muito supersticiosos, tá? Então é por isso que aparecem essas coisas estranhas, né? Porque a parte mística desses caras, de alguns deles, eram muito aflorada, tá? Então por isso que aparece esses negócios meio bizarros, tá? Então não acho estranho, não é muito, pelo menos não é muito estranho por conta disso, tá? Eles tinham essa questão, beleza? Pessoal, então é isso, gente. Até a próxima quinta, tá? Boa noite aí para todos, bom final de semana. É, gente, essa semana, a gente, além da nossa aula de quinta, eu vou estar postando para vocês algum texto, tá? Para a gente não ficar só nos nossos encontros aqui de quinta-feira. Tentar passar algum texto complementar do nosso próximo conteúdo ou do próprio conteúdo aqui mesmo de alquimia para a gente discutir também na próxima aula. Boa noite a todos, bom final de semana, gente. Forte abraço e até a próxima. Professor, consegue me escutar? Consigo, pode falar. Eu não estava assistindo às aulas do professor porque